gravação. Então vamos lá, né? Mais uma vez, boa noite. Hoje a gente vai fazer mais um exercício, tá? E aí eu queria que vocês procurassem participar na resolução, dizendo o que fazer e tal, dizendo como fazer, como desenvolver o exercício, né? E sobre as listas, eu queria deixar claro, primeiramente, que elas valem ponto, cada exercício vale meio ponto, então, no dia da prova, quando vocês forem me entregar a prova lá na segunda-feira, dia 19, vocês podem entregar as listas junto, tá? Na verdade, eu sugeriria que vocês mandassem as listas por e-mail, ou então que postasse lá no Siga, em cada tópico, né, a resolução que você fez das listas. Então, por exemplo, você fez os exercícios da lista 1 no Excel. Então, você vai lá e posta lá no Siga, na parte que trata da lista 1. Tá? Você fez os exercícios da lista 2, você vai lá no Siga e posta na parte onde diz segunda lista de exercícios, você vai lá, clica e posta ou envia, né, os exercícios que você fez da lista 2. E da lista 3 também, assim como você fez os dois anteriores. E a avaliação já vai estar lá também, já vai estar disponível a partir da meia-noite de hoje, né, uma vez que essa aqui é a nossa última aula. Então a segunda avaliação vai estar disponível à meia-noite de hoje. E como é que vai ser essa segunda avaliação? E a terceira avaliação? A segunda avaliação vai ser uma lista de exercícios com apenas 2 exercícios, baseados muito na lista 3, né? Que foi uma que a gente desenvolveu, né, durante as aulas. E o exercício que a gente vai resolver hoje, ele é parecido com o exercício 2 da lista 1, da lista 2 e da lista 3. Tá? Então, repetindo, né? A prova vale de 0 a 10? Sim, a prova vale de 0 a 10. Tá? Mas as listas funcionam como bônus. Então, por exemplo, se você tirar 5 na prova, a gente vai somar as listas, tá? Para vocês melhorarem essa nota. E a terceira nota vai ser uma divisão das duas notas, quer dizer, uma divisão não, uma média das duas notas, da primeira avaliação e da segunda avaliação. E aí vai somar as duas e vai dividir por 2 para gerar a terceira nota. Ok? Ficou claro isso aí? Sim, ficou. Sim. Então, beleza. Ou, né, eu pensei nessa possibilidade. Ou, de outra forma, a gente poderia fazer o seguinte, a gente poderia fazer a terceira nota pela resolução dos exercícios da lista. O que vocês acham? Vocês teriam mais uma oportunidade de resolver as 3 listas e entregá-las como se fosse uma nota. O que vocês acham? Bom também. Para mim, diferente. Elas já estão quase prontas. Então, se vocês pudessem escolher, o que vocês escolheriam? Já que vocês são a representação dos alunos, né? Vocês escolheriam as listas como terceira nota ou uma média das duas notas? Eu acho que é a média. Eu fico com a média também, e as listas como bônus. Então, vocês sabem que se vocês forem mal, né, a média vai ser ruim também. Sim. Repete a maior nota, professor. Repete a maior nota. Não.
Ô, professor, deixa eu Eu acho que fazer uma seria pergunta. interessante como é que recompensar o esforço de quem fez as listas, não acho? Isso sim, professor, porque, sinceramente, não que, não que elas sejam tão difíceis, mas elas são um pouco demoradas. E aí, realmente, Justamente. Se você se dedicou a fazer os exercícios, nada mais justo do que você receber uma bonificação por eles, que a soma deles represente uma nota. Mas Por mim enfim, também né? é tranquila essa questão. Você também fez as listas? Fiz. Ah, Falta terminar 3. então tá, vamos fazer assim então. Já que tem 3 votos aí das senhoritas da sala, né? Vamos fazer assim então. A gente faz uma nota de lista. a questão é, professor, que realmente as listas são um pouco demoradas. Eu acho que a gente fiquei aí umas 3 noites, até Mas quase você. meia-noite para fazer. Tudo Mas bem, mas e você aí quem não sentou e fez, fez, né? então, Então, mas mas quem quem não não fez fez. vai sofrer. Vai ficar complicado, porque 2 dias para fazer. Só deixa a data o máximo que você puder, professor. O máximo é dia 19? Deixa eu ver. Não, o máximo é dia. É dia 20. Então, aí se você conseguir Porque deixar eu para tenho que dia... entregar os diários dia 21. Não, 21 não, 22. Mas eu tenho que corrigir, olhar, né? Sim. E eu não quero deixar para entregar no dia 22, porque o sistema normalmente congestiona. Então eu prefiro entregar um dia antes e fechar. O que vocês acham? A gente pode fazer 4 notas também. Uma nota das listas, uma nota da média, das 2 primeiras. Não sei. Isso aí eu acho que isso ajudaria quem não fez as listas, né? Porque aí a lista não vai interferir tanto assim se for uma média das primeiras. Entendi. Tá bom, então, vamos fazer assim. Então. A gente faz a terceira nota como a média das 2 primeiras. Até porque eu deveria ter avisado com maior antecedência, né? O erro foi meu de não ter avisado com antecedência que as listas valiam ponto. Se bem que está lá em cima escrito, né? Meio ponto cada exercício da lista. Tá sim. O meu caso é que não que eu não faça lista, eu tô com as listas todas tipo começadas, chegando numa metade não consigo terminar ou não bate, alguma coisa assim. Se o professor levar em consideração enviar assim também às vezes para ver o esforço, eu também tenho feito, eu e a Letícia não pôde estar aqui hoje, mas eu e ela residem na mesma cidade e a gente faz os exercícios juntos. E aí a gente tem se encontrado, tem feito as listas, mas assim, às vezes dá uma travada e a gente tenta procurar nos vídeos e acaba que fica um pouquinho, às vezes, pela metade ou não bate. Aí o professor levar em consideração também dessa forma, mas o professor vai ver que a gente fez, criou fórmula no Excel para tentar a resolução e tudo mais. Uhum. É, tô aqui pensando com os meus botões, né? Mas eu tenho, os arquivos estão todos aqui, começados pela metade, enfim. Nós temos tentando fazer de tudo para fazer a lista. Entendi. Eu estava pensando aqui numa forma de avaliação que eu já fiz, que era o seguinte: a prova valia um ponto, né? Uma determinada nota, e as listas somadas representariam o restante. Então, por exemplo, se cada exercício da lista vale meio ponto, a soma dos 6 seria equivalente a 3 pontos. Então, a prova valeria 7, mais as listas, 10. Seria uma forma também de recompensar
os bons fazedores de exercício, né? O que vocês acham? Lembrando só uma coisa, né? Quanto mais você divide as notas em número de avaliações, maiores são as chances de vocês somarem pontos. Por exemplo, 4 notas é melhor do que 3. E é melhor do que 2, né? Mas tem que ser no mínimo 3 notas. Por isso que eu sugeri essa terceira nota como a média das 2 primeiras. Isso também é para, de certa forma, recompensar vocês que têm assistido às aulas, né? Já que eu estou vendo se as pessoas estão visualizando. Eu imagino que sim, né? E visualizam depois de o vídeo ser colocado no YouTube. Mas é ruim, né? Grande parte vai assistindo e fazendo, né? Porque facilita bastante. Eu mesmo fiz assim, grande parte das listas. Ah, entendi. Mas é ruim a aula gravada, né? É melhor a interação presencial. Vocês não ficam, dúvida, né? vocês não ficam com essa, ou vocês não ficam com essa impressão de que a webconferência é melhor do que assistir a aula gravada, aquela aula gravada que eu fiz para a aula de terça-feira. O que é melhor, a web ou a aula gravada? A web, eu acho que você tem a oportunidade de tirar dúvidas se você não entendeu, né? Tem alguns lançamentos que o senhor faz que é diferente do que a gente fazia lá em comercial. E aí eu fiquei, assistindo os vídeos assim, eu fiquei, de onde que... Por que ele fez direto? Por que ele fez tal coisa? Ah, eu faço direto? Não, algumas coisas assim, a gente aprende lá em comercial, tirar de uma conta, jogar para outra e tal, mas eu acho que ali, no fim, vai fechar a mesma coisa. Não, mas é interessante esse comentário. É a primeira vez que alguém compara a forma de resolver da minha aula com a comercial. E aí eu fiquei curioso, porque lá na comercial tem a questão do ICMS, por dentro, por fora, não tem? ICMS a recuperar, ICMS a recolher, tem umas coisas assim, né? Acho que isso que é o mais complicado na comercial. O resto que eu falo os outros lançamentos são parecidos com o da geral, né? Sim. São bem similares. É verdade. Mas enfim, o objetivo é fazer o mais claro possível, de forma a entender, não, de forma a compreender melhor a contabilidade, ou o processo contábil. Então vamos lá. Eu já adiantei isso que eu vou fazer hoje, né? Eu já adiantei postando lá no espacinho lá da 7ª webconferência, que é um exercício exemplo. E esse exercício exemplo ele é baseado, quer dizer, ele pode ser utilizado para resolver 3 exercícios da lista, todos de número 2. O segundo da primeira, o segundo da segunda e o segundo da terceira. Então vamos lá. Eu vou apresentar agora então. Vou apresentar a tela inteira, porque daí eu posso ficar navegando entre o Word e o Excel. Então, agora está apresentando. Vamos lá. Estão vendo aí, né? Então, essa é a empresa que a gente vai resolver hoje. É a empresa exemplo, né? E aí a gente vai resolvendo usando aquele sistema, né? Vai pintando de amarelo aquilo que for fazendo. Tá? Então, a gente vai fazer esse balanço inicial, a gente vai fazer o cálculo dos custos, os nascimentos, né? E aí fecha-se um balanço patrimonial do primeiro ano, né? Do ano de 2019. Aí parte-se para o segundo. Lembrando que aqui, diferente do exercício,
do último exercício, esse aqui não tem venda de bezerros, tá? A gente vai deixar para vender só ao final de 2020, aqui, ó, após 24 meses. A gente calcula o custo aqui dos animais para 2020, verifica a questão dos nascimentos, a divisão, questão das perdas e tudo mais, né? E a gente chama a atenção de vocês para o fato de que essa empresa aqui está realizando um investimento em pastagens artificiais. Então, essa parte aqui de pastagens, isso está naquele vídeo que eu gravei, a explicação. Diz respeito, por exemplo, à formação de pastagens. Então, equivale, por exemplo, ao investimento. Só que é inserido dentro do imobilizado e é tratado como pastagens em formação. E aí, à medida que você termina a formação das pastagens e tudo mais, você inicia o processo de exaustão. Não mais depreciação, e sim exaustão. Por que exaustão? Porque ao final do período de 10 anos, a pastagem, 10 anos, a pastagem se exaure, né? Ou seja, ela termina por acabar de forma total. Tá? Então, aí faz-se o período de 2020, né? E vende-se os animais. Então, a venda é tratada somente aqui. Ah, mas e nesse caso, o que acontece com as despesas, né? Essas despesas, vocês vão tratar elas como despesas a compensar, igual a gente vinha fazendo antes. Tá? Elas são geradas, elas são debitadas e tratadas como despesas a compensar, e como não é feito o pagamento à vista, né, provisiona-se para o pagamento após a venda. Okay? Então, gera-se um passivo de gastos a pagar, né, e prolabore a pagar. Isso vai lá no passivo circulante. Bom, então vamos lá, vamos começar. Né? Eu vou fazer aqui, né? Vou gerar uma nova planilha e aí a gente vai pegando aqui as ideias e vai montando. Quer dizer, as ideias não, a gente vai pegando os modelos e vai montando. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ser o balanço inicial. Base nessas informações que estão colocadas aqui. Ó. Que é a empresa, né? Aqui ela já tem um exemplo. Deixa eu o nome dela aqui, mas pode ser exemplo 2, que apresenta o balanço patrimonial. Com as seguintes contas, disponíveis 1.250.000, então você vai vir aqui em disponível, bancos 1.250.000, 50 reprodutores, e é muito importante gravar esse número de 50, né? Porque indica a quantidade de animais que nós temos no imobilizado, no ativo circulante não imobilizado. Avaliados, ou seja, por quanto que eles valem? 750.000. A gente vai vir aqui no reprodutores e vai lançar o valor desse ativo. E junto a isso, né, junto aos reprodutores, 1.000 matrizes, avaliadas em 3.500.000. Né? E a soma desses itens aqui equivalem à conta de capital. Né? De 5.500.000. Então, esse é o balanço inicial, referente a 2019. Em seguida, nós temos que abrir os razonetes, né, referente a cada uma dessas contas iniciais aqui. Então, vou pegar aqui emprestado, né, o capital,
Nota de capital, e eu coloco aqui como situação inicial, igual a 5.500.000. E agora as contas de ativo, né? Referente a reprodutores e matrizes. Vou aproveitar e pegar essa aqui também, que a gente vai usar. Então, reprodutores, situação inicial de 750.000, né? E matrizes, situação inicial de 3.500.000. Então, essa é a situação inicial. Ah, e claro, né? Bancos, né? Pegar lá e vamos fazer igual eu fiz aqui, né? Colocar bancos aqui embaixo. Situação inicial de bancos igual a 250. Então, feito isso, né? O que fazemos agora, né? Agora a gente dá início ao processo de aquisição de insumos e tudo mais, né, para efetuar o cálculo do custo do rebanho. Então, para efetuar esse cálculo do custo do rebanho, né, eu tenho que pegar e tenho que abrir uma conta semelhante a essa aqui, ó. Tá? Okay? Vou colocar lá ativo circulante estoque, custo do rebanho e informação. E aí eu vou lançar agora os custos referentes ao rebanho. Essa empresa aqui, ela não possui área própria, ou seja, ela não possui a terra. Então é preciso que ela faça o arrendamento. E é o que ela faz para os dois períodos, 2019 e 2020. Então, em cada um desses períodos, eu tenho que fazer o lançamento do valor do arrendamento. Esse valor do arrendamento será pago ao final. Né? Então, se será pago ao final, após a comercialização, eu tenho que abrir uma conta de arrendamento, o valor de R$300.000. E vou, né, lançar a contrapartida no custo do rebanho, já que o arrendamento faz parte do custo do rebanho. Em seguida, né, eu vou lançar os custos com insumos do período, né, que são sal, ração, medicamentos, rastreabilidade, manutenção de cerca, na verdade, não entra aqui, né? Ela entraria aqui, né? Embaixo. Isso. Então, sal, ração, medicamentos e rastreabilidade seriam os insumos, né? No valor de 290.000. Então, eu venho aqui, lanço os 290. Sim? Ali que nem na questão do arrendamento, como são 300 e são 2 anos, eu lanço em cada ano 300 ou vai ser num geral 300? Não, cada ano você lança 300. Porque se você lançar 600 aqui, você teria que lançar no custo do rebanho 600. Porque existe a questão da contrapartida, entendeu? Ok. Em seguida, né, a gente lança os demais custos representados por salários e encargos de vaqueiros, veterinário e manutenção das cercas, representados por 180.000. Lembrando que esses dois pagamentos aqui,
em especial, eles são feitos, né, são registrados e contabilizados com pagamento à vista por meio de transação bancária. Então, né, a contrapartida deles aqui será de banco. Tá? Aqui já está calculando. Em seguida, né, essa parte das despesas aqui, né, que são representadas por gastos gerais administrativos da fazenda, despesa operacional, né, no valor de 128 mil, e retirado para o labore por parte do proprietário no valor de 148, ambos provisionados para o pagamento após a comercialização. Ou seja, a gente vai pagar só lá na venda. Tá? Então, não são custos, né? Então a gente tem que abrir uma conta de despesa, que eu vou pegar aqui emprestado. Professor, essa conta de despesa, ela é uma conta de ativo ou ela é uma conta de DRE? Toda conta, ela morre na DRE, certo? Certo. Concorda comigo? Só que, enquanto você não tiver a DRE, você não tem como compensar essa despesa. Então, o que você faz? Ela fica sendo de ativo ou fica sendo de... Aí ela fica sendo uma conta de despesa a compensar, ou seja, ela vira uma conta de ativo. Ah. Enquanto ela não for compensada, tá? Enquanto você não tiver a DRE, você não tem como compensar essa despesa, mas ela gera um débito. Então, como você não compensa ela nesse momento, então ela se torna uma conta do ativo aqui, ó. Tá? Contas a compensar. Por que contas a compensar? Porque elas só vão ser compensadas quando você fizer a geração de resultado, ou seja, fizer a venda, gerar receita, né? E aí você vai ter a demonstração de resultado e aí você pode compensar essas despesas aqui. Uma coisa é pagar a despesa, a outra é fazer com que ela participe do resultado. E ela só pode participar do resultado ou ser compensada quando tiver DRE. Mas, em tese, ela deveria morrer na DRE, né? Ou fazer parte da DRE. Mas só vai poder fazer parte quando tiver o quê? A demonstração de resultado. Eu não posso gerar uma demonstração de resultado sem receita, porque eu não estaria, né, apurando o resultado. Eu preciso de receita para compensar com despesa. Tá? Ok? Para haver o confronto perfeito entre receita e despesa. Eu não posso simplesmente abrir a demonstração de resultado, lançar lá as despesas, colocar prejuízo e vir aqui no balanço e colocar prejuízo do período. Não posso fazer isso. Tá? Isso aí fere os princípios contábeis. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que abrir uma conta aqui chamada de contas a compensar, tá? Ou gastos a compensar, ou despesas a compensar, como você quiser. Mas elas têm que aparecer aqui no ativo. Tá? Ficou claro isso? Sim. Então beleza. É porque eu vejo muitos alunos fazerem... Não é que eles fazem por mal, é falta de conhecimento mesmo. Abrir uma DRE, lançar despesa aqui e fechar com prejuízo. Isso não pode. Tá? Porque esse seria o princípio, né? O raciocínio mais próximo que vocês teriam. Ou estou enganado? Ou vocês já aprenderam assim?
Não, eu só não entendi em qual momento que ela deixava de ser ativo e passava a ser do resultado, porque não faz a transferência dela de uma para outra, só por isso. Ah, não, mas eu. Ah, entendi. Você pode fazer isso. Você pode colocar aqui a despesa DRE, né? E aí depois você teria que fazer uma outra operação, transferindo e zerando essa conta aqui e transferindo isso para uma conta chamada de despesa a compensar. Vamos evitar lançamento. Aí você aumentaria um lançamento. Se você já coloca aqui como despesa a compensar, você já economiza um. Mas aí é com você. Tá? Bom, enfim, continuando aqui, né? Então eu lanço aqui a despesa a compensar e gero o quê? Como essa despesa aqui é prazo, eu vou gerar o quê? Um passivo. Então eu vou vir aqui, vou pegar emprestado aqui os passivos que eu preciso e vou lançá-los aqui embaixo. Então veja, debitou aqui despesa administrativa da fazenda, acredita aqui, ó, despesa administrativa a pagar. Então, a compensar é ativo, a pagar é passivo. Tá? A pagar, a recolher, tá? Provisões normalmente são ativos. Quer dizer, passivos. Então, debito aqui as despesas a compensar e credito os seus passivos. Tá? Já que foram feitos a prazo. Tudo bem até aí? Sim? Então vamos lá. Em seguida, essa empresa, ela está fazendo o quê? Está fazendo formação de pastagens. Tá? E ela gastou para isso o valor de 80 mil. Então, como ela está fazendo a formação de pastagens, tá? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que abrir uma conta de ativo não circulante. Posso pegar essa aqui, tá? Lançar aqui. Não imobilizado e lançar formação de pastagens. Ou pastagens em formação. Que é semelhante a que essa aqui, ó, de custo do rebanho em formação, só que é direcionada a pastagens. E vai caber dentro do ativo não circulante imobilizado. Então, o valor de 80, eu vou vir aqui e lançar, né? 80, já que é uma conta do ativo. E a contrapartida dela vai ser o pagamento. Ou seja, vai ser a transação bancária via banco. Debita lá no ativo e credita aqui no banco. E aí vai aparecer aqui, ó, pastagens em formação, lá no ativo não circulante imobilizado. Em seguida, né, eu vou fazer toda aquela parte de taxa de natalidade e tal. Tá? Ou seja, quanto de taxa de natalidade aconteceu. Então, se teve 1.000 nascimentos, né, e eu tenho 1.000 matrizes, então significa que a taxa de natalidade foi de 100%. E desse total aqui de nascimentos, 50% foram de machos. Então, eu tenho 500 bezerros e 500 bezerras. Tá? E aí, para fazer, né, o cálculo do custo adequadamente, eu ainda tenho que lançar aqui, né, a depreciação dos reprodutores e a depreciação das matrizes. Tá? Vou pegar uma conta aqui, dessa aqui, por exemplo.
e lançar aqui, ó, depreciação acumulada de reprodutores, né? E depreciação acumulada de matrizes, tá? A depreciação acumulada dos reprodutores, né, ela é de 12,5% sobre o valor do ativo. E das matrizes é de 10% sobre o valor do ativo. Ou seja, eles depreciam em 8 anos e elas depreciam em 10 anos. Então, quanto maior a taxa, menor é a quantidade de anos que esse animal vai se reproduzir, ou que a vida útil dele vai ter o prazo de validade, né? Lembrando que a depreciação acumulada é sempre uma conta redutora do ativo. Então, se ela é redutora, a gente lança sempre a crédito aqui. Tá? Se eu lanço a crédito aqui, eu vou debitar aqui, ó, no custo do rebanho. Mesma coisa aqui, ó. 10% a crédito e a débito de custo do rebanho. Eu já tenho meu custo do rebanho formado, que vai ser de 1.213.750. E aí agora eu vou fazer aquela parte do quê? Essa parte aqui das tabelas, ó. Cálculo do custo unitário do bezerro, tá? Que é custo do rebanho dividido pela quantidade de nascimentos. Isso vai me gerar o quê? Vai gerar o custo unitário, ou o custo médio, né? Por animal. Lembrando que reprodutores e matrizes não recebem custo, tá? Eles só fornecem custo através da depreciação deles. Então, o custo unitário, ou o custo médio do rebanho é de 1.213,75. Então, esse é o que? O custo dos bezerros e bezerras. Tá? E aí, eu vou fazer o cálculo do rateio. Tá? Lembrando que para fazer o cálculo do rateio, eu preciso montar uma tabela semelhante a essa aqui, onde eu lanço, né, o custo, né, de cada animal, e lanço também a parcela de rateio, que é o custo unitário vezes a quantidade. Lembrando que, como é custo médio, os animais sempre recebem o custo unitário igual. Tá? A parcela de rateio é essa. Eles não têm custo inicial, o custo deles é zero. E o custo final, né, vai ser o quê? Vai ser igual ao rateio. E o custo unitário final, que é o custo final dividido pela quantidade, vai ser igual ao custo médio, porque eles não tiveram nenhuma adição referente a custo inicial. Então, o custo dos bezerros é esse, por unidade. Agora, o que eu tenho que fazer? Agora eu tenho que abrir dois razonetes. Um para os bezerros e um para as bezerras. Tá? Então, eu vou pegar emprestado aqui, ó. E vou escrever aqui, né?
ativo circulante estoque Bezerros. E ativo circulante estoque Bezerros. Lembrando que aqui vão ser 500 animais. Assim como aqui também. 500 bezerras. Então, como é que eu calculo o valor contábil, né, desse estoque de bezerros e esse estoque de bezerras? Multiplicando, né, o custo unitário vezes a quantidade. Ou, de outra forma, se você preferir, você pode vir aqui no rateio e verificar qual que é o custo do rateio dos bezerros, né, e das bezerras. Por que eu posso vir aqui? Porque são essa conta que vai ser creditada e essas duas contas que vão receber o rateio. Então, eu vou tirar dessa o rateio e vou passar para essa. Então, vai ser, né, a débito de bezerros e a crédito de custo do rebanho em formação. Quando eu faço isso, o que acontece com essa conta aqui, ó? Como ela é uma conta transitória, ela deixa de existir e o custo dela é todo transferido para os animais nascidos. Bezerros e bezerros. Então, essa conta aqui morreu. Entenderam essa parte aí? Sim. Até aqui tudo bem? Então, olha só, dentre os nascimentos, morreram 20% dos bezerros. E nós devemos calcular essas mortes e rateá-las sobre os bezerros e bezerras vivos. Tá? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Então, desses animais aqui, ó, 20%, né? Quanto que é 20% de 500 animais? 10% é 50, então 20% é 100, certo? Então, quantos bezerros morreram? Morreram 100. Quanto que equivale esses 100 bezerros? Ora, basta você vir aqui no custo unitário e multiplicar por 100. Tá? Você vai achar o valor das mortes. Ou, se você preferir, você pode vir aqui, clicar nessa célula e calcular vezes 20%, que é a mesma coisa. E aí, ao fazer isso, né, você abre uma conta de perdas. Você acredita essa conta de bezerros, como se estivesse tirando esses 100 animais daqui, ou esses 20% de animais, e debita nessa conta aqui, uma conta de perda. Tá? Sendo assim, então a conta de bezerros agora não tem mais 500 animais. Ela tem apenas 400, porque 100 animais morreram. Certo? E o que eu faço com esses animais aqui, ó, esses bezerros? Eu vou ratear para os bezerros vivos e para as bezerras. Como é que eu faço esse rateio? Através de uma outra tabela. Tá? Você abre uma outra tabela aqui. E faz o quê? Bom, você pega lá o valor das perdas e divide pelos animais vivos, que são quantos? 500 mais 400. Então, são 900 animais. Então, quanto que vai dar isso? Qual que é o custo
a ser rateado aos animais vivos, aos 900 animais vivos. 134,86 por cabeça. Então, significa dizer o quê? Significa que esse custo unitário final deles vai ser acrescentado mais 134,86. Tá? Então, nessa nova tabela aqui, o custo médio nada mais é do que esse valor a ser rateado. E o rateio nada mais é do que o custo médio vezes a quantidade. Vou apagar isso aqui. Tem um custo inicial dos bezerros? Tem. Ó. Esse é o custo inicial dos bezerros, que vai somar mais ao rateio, que vai ser adicionado ao rateio. Então, qual que é o custo inicial dos bezerros? É de 606, tá? Ou 606. Menos quem? Menos os que morreram, que dá os 485,500. Tá? Então, ou você pode fazer esse raciocínio, ou simplesmente pode vir aqui e pegar esse valor e colocar na tabela. E das bezerras? Da mesma forma, você pode vir aqui pegar o saldo de estoque de bezerras ou usar a tabela anterior como referência. E qual que vai ser o custo final? Bom, o custo final vai ser o inicial mais o rateio dos mortos. Mesma coisa aqui, ó. Custo inicial, o custo que já está em estoque, mais o rateio. E aí a gente calcula o custo unitário final para verificar o acréscimo que houve sobre o custo unitário. A gente pega o custo final e divide pelas quantidades. E aí o que a gente enxerga? Que o custo unitário final foi aumentado em função do quê? Do rateio das mortes dos bezerros sobre os animais vivos. Então, o custo dos animais vivos aumentou agora para 1.348,61 por cabeça. Como é que a gente vai representar isso no Razonete? Através de lançamento. Então, a gente lança aqui a crédito dos valores rateados. Então, para isso, a gente precisa de tabela. Né? E lança aonde? Lança no estoque de bezerros. E aí, o que vocês enxergam? Vocês enxergam o resultado da soma do rateio mais o custo inicial, como sendo agora o custo atualizado total, tanto dos bezerros quanto das bezerras. E isso bate, esses dois valores batem com os valores que estão aqui, ó, na tabela. 539, 539, 674, 674. Então está correto. Agora está representado, né, o rateio dos animais mortos para os vivos. E ao fazer isso, essa conta também deixa de existir, porque a perda foi rateada. Beleza? Então a gente fez essa parte aqui, tal. E agora já entraríamos no outro período. Só que antes da gente fazer isso, nós temos que levantar um balanço patrimonial dessa situação do momento. Tá? Não tem venda? Não. Tá? Uma outra coisa que vocês podem fazer é o demonstrativo do fluxo de caixa. Mas aqui ele está relativamente simples, né? Então esse aqui já é o fluxo de caixa. Professor, Oi. os animais mortos eu vou ratear só entre os bezerros, né? Mesmo que quando tem novilhos, eu rateio só entre os bezerros, isso? Isso. Você rateia sobre a categoria. Tá? Beleza? Nunca entre os novilhos, tá? Agora, se morrer o novilho, aí você pode ratear entre os novilhos e bezerros. Entre os dois? Entre os dois, para não sobrecarregar o custo do novilho.
ok? Porque o custo do novilho já é o custo que ele trouxe quando era bezerro, mais o custo do período. Que é o que vocês vão ver quando a gente fizer o período de 2020 aqui. Entendeu? Mas quando se trata só de bezerros, se houver a morte de bezerros, num período em que tem-se também novilhos, rateia-se os bezerros somente para bezerros e bezerras, somente aos animais daquela categoria. Tá? Nunca aos novilhos. Tá? A gente nunca rateia bezerro morto para novilho, porque isso aumentaria o custo dos novilhos, sobrecarregaria o custo dos novilhos. Então, por isso que a gente rateia entre os bezerros. Entendeu? Então, vamos lá. Vamos fazer o balanço aqui. Acho que dá para ser aqui. Não, vamos fazer aqui embaixo. Né? Então, qual que é o saldo de banco? A gente vai lá na conta de bancos e pega lá o saldo de 700. Agora tem estoque de bezerros e bezerras, que a gente vai pegar nas contas de estoque. Vocês podem pegar aqui nessa última tabela, tá? Ou, se preferirem, vocês podem ir lá na conta de estoque e pegar aqui, ó, tanto dos bezerros quanto bezerras. Tá? Reprodutores, ele já puxou lá, né? Tanto para reprodutores e matrizes. E agora nós vamos lançar a depreciação também. Mas antes de fazer isso, deixa eu só fazer um ajuste aqui. Eu tenho que abrir despesas a compensar aqui. Tá? Referente a despesas administrativas da fazenda e referente a Prolabore. Pronto. Bom, lançando então aqui as despesas, a depreciação dos reprodutores. Né? Lançando também a depreciação acumulada das matrizes. Então, eu vou lá, a conta, e pego lá depreciação acumulada das matrizes. E aqui, depreciação acumulada dos reprodutores. E também, né, além disso, tem no imobilizado o quê? Pastagens e informação. O valor que está lá, o valor de 80. Né? Bezerros está aqui. E as despesas a compensar eu também coloco aqui, 128 e 148. É isso mesmo? 128 e 148, isso mesmo. E aí eu posso somar o ativo. O lado direito, eu terei o capital de 5.500.000. E aqui no passivo circulante, eu terei o quê? As contas do passivo. Arrendamento a pagar, o valor de 300. Né? O que mais? Eu tenho também as despesas da fazenda a pagar. Tenho também Prolabore a pagar, né? Com seus respectivos valores, já que não foram pagos, 128 e 148. E aí eu somo o passivo. Acho que é só isso. E aí eu tenho o balanço patrimonial final.